Fala da poltrona, belezinha, Alexandre Antônio na área. Esse vídeo aqui, cara, é para dar uma atualizada sobre os adversários do Fluminense na Sul-Americana. Dois deles, que são de altitude, vamos ver, vão jogar fora de seus estádios. O Conmebol não liberou o estádio dos caras. Isso aqui é importante. Informação importante aqui. E saiu a tabela completa dos 6 jogos do Fluminense na Taça Libertadores. Na Taça Libertadores, quem dera, na Sul-Americana. Data e horários e estádios definidos. Vamos começar pelo problema aqui dos União Espanhola e San José. O que aconteceu com esses dois bebês? Dois adversários do Fluminense na Sul-Americana não poderão jogar em casa. Por quê? União Espanhola e São José não poderão atuar em seus estádios contra o Fluminense. Vamos entender isso. Adversário do Fluminense na Copa Sul-Americana, o San José, da Bolívia, pode ficar sem seu estádio Jesús Bermúdez para o duelo válido pela 4ª rodada do Grupo F. Isso porque a casa do time boliviano não tem liberação de iluminação da Conmebol, lá é a luz de boate. A informação é do repórter Marcelo Neves. Ok? Iluminação ruim. O estádio do São José fica na cidade de Oruro, que está a 3.735 metros do nível do mar. É alto para um caramba. Vamos ver se melhora. O São José tem como alternativa o estádio Hernando Siles. Já está definido, já está marcado para lá. O jogo é em La Paz. Saiu de Oruro, foi para La Paz, que fica a 3.650 metros do nível do mar. Pouca coisa, menos 100 metros. Então, saiu de 3.735 para 3.650. Não mudou muita coisa, não. Continua alto. Ou seja, não haverá grande mudança quanto à altitude. Mas tem uma notícia boa na mudança desse local aqui, mudança do estádio. O jogo foi marcado para o estádio Hernando Siles, em La Paz. Mas a altitude, apesar da altitude não sofrer grandes alterações, o fator casa pode ser um diferencial. Por quê? Já que a distância entre as cidades é cerca de 4 horas de carro. Então o cara que está acostumado a assistir o jogo em Oruro, para ele ir para La Paz, ele vai sentar o bumbum dele no carro e vai ficar 4 horas dirigindo. É 4 horas de distância de uma cidade para outra. Aí pode ser que o público seja reduzido. Só se o pessoal lá do São José for muito fanático para pegar uma estrada aí de 4 horas. Futebol, a paixão vai em primeiro lugar, né? Então, isso é um ponto interessante. O outro que não jogará em casa contra o Fluminense, isso é importante, o cara não está acostumado a jogar naquele estádio, vai jogar fora de casa, a distância, o negócio todo. É o União Espanhola. O que aconteceu com a União Espanhola? Porque ele não vai poder jogar na sua casinha. O clube manda seus jogos em Santiago, no Chile, no estádio Santa Laura. Um abraço para a Laura, que se gaba por ser o mais antigo do país. Porém, ele não foi liberado por conta das condições do gramado, tanto que está fechado atualmente por conta disso. A Conmebol não liberou os jogos lá. Por isso, é tão antigo que o gramado é antigo, é da época de não sei quanto, de Cabral. Por isso, os chilenos mandarão o seu jogo no estádio El Teniente. El Teniente vai mandar o jogo entre o Espanhol, como é que é? União Espanhola e Fluminense. Vai ser no El Teniente, localizado na cidade de Rancagua, a 1 hora de carro da capital. Então, Santiago do Chile, capital, até esse estádio, o El Teniente, é 1 hora de carro, distância Michuruca, então não vai ter problema de público lá. Nesse caso, pela distância ser menor, a presença dos torcedores deve ser mantida, né? Deve se manter a mesma. Então não vai ter um grande deslocamento. É a melhor palavra a se dizer nessa hora. O único que manteve em casa, vai poder jogar em casa, no seu estádio, contra o Fluminense, é o Once Caldas, que manda seus jogos na cidade de Manizales, no estádio Palo Grande, que tem capacidade para mais de 30 mil torcedores. Ele foi palco da final da Libertadores 2004,
quando o Once Caldas conquistou o título em cima do Boca Juniors. A altitude do local é de 2.160 metros. Porém, é considerada leve e de poucos efeitos para os jogadores. Ok? Vamos lá para a tabela agora completa. Agora tá bonitinha a tabela dos jogos do Fluminense. Primeiro jogo, Once Caldas versus Fluminense, no estádio Palo Grande. O jogo está marcado para o dia 1º de abril. Não é mentira. 1º de abril, às 21h30. Anota aí. O segundo jogo vai ser no Maracanã contra o São José. Dia 10 de abril, às 21h30, Maracanã. Terceiro jogo, União Espanhola versus Fluminense, no estádio El Teniente. Dia 22 de abril, às 21h30. Mesmo horário dos outros dois jogos. Aí o Fluminense vai enfrentar o São José, jogando fora de casa, São José versus Fluminense, no Hernando Siles, dia 8 de maio, às 21h30. Aí o Fluminense tem uma sequência de 2 jogos no Maracanã. O primeiro contra a União Espanhola, dia 14 de maio, jogo às 19 horas. Isso aqui é um problema, né? Esse jogo às 19 horas, metrô, saída de trabalho, jogo à noite, às 19 horas é ruimzinho, metrô pra cá. Trânsito no Rio de Janeiro, mas está marcado para 19 horas. Todos os outros jogos são às 21h30. Só esse aí, Fluminense e União Espanhola, vai ser às 19 horas no dia 14 de maio, no Maracanã. E para fechar a fase de grupos, Fluminense e Once Caldas, dia 29 de maio, às 21h30, no Maracanã. Então tá aí, atualizado a tabela de jogos do Fluminense, com data, horário, mudança de estádios. União Espanhola vai jogar fora do seu estádio, que costuma atuar, o São José também. Somente o Once Caldas, que vai jogar no seu estádio Palo Grande. 30 mil. Ou como é que fala o torcedor do Once Caldas? Once Caldense? Como é que se chama o torcedor do Once Caldas? Esse grupo aí que muitos dizem que é uma mãe, outros dizem que é um padrasto. Tem gente que está preocupado com a altitude. Acho que é só uma altitude que a gente deve se preocupar, que é o de La Paz. 3.000 e lá vai pancada de altitude, é pesado. Tem que ficar preocupado mesmo. Mas outro 2.100 e tal, dá para levar. Então, praticamente um probleminha somente na altitude lá em La Paz. Tem que botar um time jovenzinho, tem que chegar um pouquinho antes. Depende aí como a tabela do Brasileirão, como se encaixa. Mas vamos lá, vamos tentar, vamos conquistar essa taça que a gente ainda não tem. A gente tem a Recopa, temos a Libertadores. Que tal completar a sala de troféus com a Sul-Americana? Tá faltando lá. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, até o próximo vídeo. Flui!